Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos aprender a automatizar o processo de instalação do Venio em um laboratório de informática ou qualquer ambiente que você esteja aí que você queira utilizar o Venio. Eu mostrei no vídeo passado que é meio complexo configurar o Venio, tem que estar com chave para lá, chave para cá, então é bem complicado, tem diversas configurações que você pode estar se esquecendo aí. E eu mesmo passei bastante tempo para configurar um laboratório dessa forma. Então, através disso, eu criei alguns scripts que podem facilitar aí você, caso você esteja utilizando a versão com o Xubuntu. O Xubuntu que nós estamos utilizando aqui nos tutoriais é o Xubuntu 22, então não sei se você com outra distribuição vai funcionar. Então você pode estar alterando os scripts e melhorar para funcionar de acordo com o que você quer. Então vamos lá. Então vamos aqui no navegador, eu vou digitar o site aqui, github.com/winunix. Então o Winunix é um projeto aí que eu venho desenvolvendo faz um tempo, que é uma versão do fork do Ubuntu, né? Que agora eu estou utilizando o Xubuntu, e tem diversos aqui pacotes com algum tipo de automatização. Essa última automatização agora eu chamei de AutoVenio, ou seja, instalar o Venio de forma automática. Então nós vamos baixar esse Venio aqui, tanto nos computadores dos clientes, né, os slaves do laboratório, quanto instalarmos também, vamos instalar no computador do professor, que seria o master. Então esse pacote aqui, ó, ele já vem com o master e o slave. Além disso, aqui no projeto do Winunix, eu criei um pacote também aqui chamado Superlock, que é para ele travar o computador dos alunos, né? Pelo master, o master vai conseguir aí bloquear o computador dos alunos, que é aquela opção de lock que não funcionava muito bem lá no Linux. Então vamos ver aqui. Então vou acessar aqui o Venio, o AutoVenio, vou baixar esse pacote aqui. Posso baixar aqui com o zip mesmo. Baixar aqui na área de trabalho. E esse computador aqui, o computador que eu estou agora, pessoal, é o computador hospedeiro. O hospedeiro é o computador que vai servir como um computador mestre, o computador do professor. Então baixei aqui. Posso até fechar o navegador. Vou extrair aqui. Posso clicar aqui e extrair aqui, ó. Vai gerar uma pasta. Posso fechar e acessar essa pasta aqui. Então eu tenho duas pastas, a master e o slave. Como aqui é o computador do professor, né, o computador mestre, eu vou acessar esse item aqui, master. Vou clicar aqui com direito e abrir terminal aqui, ó. Então veja que tem vários arquivos aqui dentro. Eu vou mostrar aqui a descrição de cada um, mas o importante é esse arquivo main aqui, .sh, que é o arquivo primeiro que você vai executar para começar a automatização. Então posso aqui aumentar aqui meu terminal para facilitar a visualização. Então, eu vou digitar ls, ó. Todos os arquivos aqui estão no formato de execução, então eu vou executar esse main aqui. Mas se eu executar o main sem nada, ele vai dizer que deve ser root, então eu tenho que executar ele com o comando sudo na frente, ó. Então pressiono Enter, digito a senha de superusuário. Ele já vai perguntar aqui se eu quero renomear o nome do meu computador para Masterlay. Veja que o nome do meu computador no momento é Aspiron. Então, por que isso? Se eu deixar o nome Masterlay, vai facilitar na hora de descobrimento dos computadores slave, né, dos computadores clientes. Por quê? Porque por configuração padrão, ele já usa esse hostname aqui, Masterlay, então você nem vai se preocupar. Então eu vou marcar assim aqui, que aí fica mais automatizado o processo. Então pressiono Enter, ó, caso demorasse ali, mas aí é bem rápido, ó. Então ele está fazendo um update automático. Depois ele vai instalar o Venio de forma automática. Então, pessoal, meu computador aqui acabou de reiniciar porque o script ele faz isso por padrão. Então, ó, se eu vim aqui novamente aqui no master e vou acessar aqui e mostrar o que esse arquivo faz, aqui esse main.sh, você vai ver aqui que ele pede o usuário ser root, né, que é aquela tela que apareceu. Aqui ele dá aquela alerta se quer renomear o host. No caso aqui eu marquei sim, ou seja, o host aqui do meu computador agora, ó, se você for olhar, ele está com o nome Masterlay, né? Então renomeei. Isso aqui vai facilitar a instalação das máquinas clientes, das máquinas slaves. Então aqui instalei o Venio, depois instalei o Apache aqui. Também instalei o PPA, né, para poder instalar o Venio. Aquelas opções aqui do menu iniciar no Master
eu já fiz isso de forma automática, ou seja, eu já adicionei o sudo e marquei aqui com o terminal, ou seja, você não vai fazer nada, só executar o script e ele já vai fazer toda essa parte. Também importei aqui um script.json de configurações, que é justamente essas configurações aqui, ó. Vou abrir novamente aqui o configurator. Ou seja, eu já mudei aqui para a chave, já deixei built-in. Se você vir aqui em serviço, não tem opção nenhuma, mas em master já adicionei as configurações aqui automático. Aqui também deixei default. Já gerei duas chaves aqui, ó, privadas e públicas, né? Essa chave também, ela foi colocada na pasta aqui. Deixa eu mostrar aqui qual foi a pasta. Na pasta var www HTML. Então, se você listar aqui, ó, você vai ver que tem essa chave aqui justamente porque que eu já compartilhei nessa pasta aqui. Por quê? Porque eu adicionei também uma Apache, se você ver aqui, ó. Então, eu posso abrir o navegador e se eu digitar aqui http://master-lei.local /pen.lei.pen, ele já vai aí mostrar, querer baixar, na verdade, né, ó, essa chave pen aqui, que é a chave que eu já vou compartilhar com os computadores. Então eu nem preciso de pendrive, simplesmente os computadores clientes, né, os computadores slaves, eles vão acessar automaticamente esse site, né, o site aqui que está na máquina, que está na rede local, e já vai pegar essa chave automática. Então você nem precisa estar com esse problema de compartilhamento de chave. Após isso, né, eu também criei aqui já um grupo chamado Lei aqui, ó. Falta só adicionar os computadores. E esses computadores vão vir de forma automática assim que você ingressar, né, juntar aquele computador à minha configuração venue aqui. Então eu vou fechar aqui e vou demonstrar isso aqui. Então você já viu que esse script aqui funcionou, beleza? Está funcionando de boa e já tem uma chave aí compartilhada via web, né, via navegador web. Então o que eu vou fazer agora? No master aqui, na minha máquina hospedeira, no computador do professor, eu vou abrir novamente o terminal aqui, nessa pasta, e vou executar esse arquivo aqui, ó, Discovery Slaves. Esse arquivo aqui tem que estar executando sempre que eu for adicionar um novo computador na rede. Sempre quando eu for adicionar uma nova aplicação no Venue aqui, no Venue Master. Então o que eu vou fazer então? Eu vou aqui executar /discovery venue, mas você vai ver que ele precisa de root, então tenho que digitar com sudo aqui na frente. Então vou limpar aqui, pressionar Enter, digitar a senha de superusuário, e agora sim, ó, essa aplicação está funcionando em modo Discovery. Então toda vez que eu for formatar um computador de um slave, né, um computador cliente do laboratório, executar esse script aqui do lado slave, né? Ele vai vir aparecer aqui e já vai automaticamente adicionar ele no meu sistema Venue aqui. Vamos fazer isso então com a máquina virtual. Então vou abrir aqui meu VirtualBox, vou executar novamente aqui essa máquina aqui que eu já deixo o padrão. Então, pessoal, no computador aqui cliente, computador slave, né, o computador que vai ser controlado pelo computador do professor, eu vou abrir o navegador. Acessar aquela página lá, github.com/winunix/autovenue. Nesse caso, por exemplo, se você colocar no pendrive, vou habilitar aqui a rede, né? Se você colocar no pendrive e sair passando via pendrive, vai ficar até mais rápido do que você está tendo que baixar toda vez em cada computador. Então, posso fazer o download aqui do zip. Vou abrir a pasta. Posso fechar o navegador. Vou extrair esse arquivo. Apagar ele e vou acessar esse arquivo, essa pasta aqui. Então temos o slave. Então aqui é o computador cliente, né? A máquina virtual. Então vou acessar a opção slave. Slave eu tenho esse script aqui main também, vai ser o único que eu vou executar. Então
no script do professor eu executo dois, né? O primeiro main e depois, sempre que eu for adicionar uma nova máquina, eu preciso estar colocando o discover aqui para ser executado. Mas na máquina do cliente, na máquina que vai ser controlada, né? A máquina comum do laboratório, eu vou executar só o main. Então eu abro aqui o terminal na máquina do cliente. E vou executar o main também com sudo. Então, pressiono Enter, digito a senha de superusuário. Aqui vai perguntar se eu desejo me conectar com o mestre padrão. Eu vou marcar sim, porque eu marquei sim na opção do professor e aqui ficou renomeado como master. Se não, eu poderia clicar não e colocar o nome do master que realmente ele seria. Então, para facilitar, é bom você deixar sempre nessa opção, mas vai ter casos que você realmente não pode renomear o computador do master. Mas para automatizar é melhor deixar sempre nessas configurações padrão. Então vou clicar sim. Ele automaticamente aí vai baixar a chave, porque a chave está disponibilizado via navegador, né, via Apache. Ele vai instalar o PPA de forma automática e vai fazer a instalação. Pronto, pessoal, veja que o script terminou de executar. Nesse caso ele nem reinicia porque não é necessário. Veja que já deu um OK aqui, 2 OKs. E veja que na opção do professor, na opção computador aqui do hospedeiro, ele já viu que ele recebeu a informação do computador da máquina virtual, já recebeu o hostname e o MAC aqui, que ele enviou no final da execução do script. E só em estar aqui, o script já fez a adição dele no Venue de forma automática. Então você não precisou configurar nada, ele já vai fazer isso de forma automática. Então se você executar esse script em 30 máquinas, vai aparecer aqui as 30 máquinas, 30 MAC, 30 hostnames e já vai estar adicionado de forma automática. Para demonstrar isso aí, eu vou até fechar aqui essa janela, vocês viram que já funcionou. Eu vou fazer isso aqui numa máquina real. Então na outra máquina real eu vou executar esse script do Slaver. E vai mostrar aqui, não vai aparecer na tela, já que eu não vou estar mostrando aqui, transmitindo na tela, mas no computador aqui do professor, né, na máquina do professor, a máquina mestre, vai aparecer, vai ser adicionado aqui. Então vamos esperar um pouquinho que vai aparecer aqui. Então veja que apareceu aqui uma nova máquina. Essa máquina aqui já foi adicionada aqui no sistema do Venue. Então se eu vier aqui no menu iniciar internet, Venue Configurator na máquina do professor, você vai ver aqui que essas duas configurações já foi adicionadas de forma automática. Então automatize muito, porque você simplesmente vai dar alguns cliques e ele já vai fazer isso de forma automática. Então, para demonstrar aqui, eu vou no menu aqui novamente, Internet, Venue Master e vamos ver se realmente funciona. O Venue Master já apareceu aqui, posso clicar em Location e Computers, marcar aqui o Lay e já vai estar aqui as duas máquinas e as duas telas sendo transmitidas. Então veja aí que funcionou de boa com alguns cliques, né? E você ganha muito tempo fazendo esse procedimento aqui de automatização utilizando esses scripts. Então vamos lá, eu vou fazer o seguinte, posso acessar remotamente essa tela, fechar aqui essa tela aqui, que é a tela de outro computador real. Aqui não se trata mais de uma máquina virtual, mas enquanto essa aqui já é uma máquina virtual. Vou selecionar os dois aqui, clicar com direito, reiniciar. Aí aqui eu vou estar, quando eu uso o botão direito aqui, quando eu falei no vídeo passado, eu estou fazendo isso só com as máquinas que eu selecionei. Agora se eu clicar em reiniciar aqui, eu estou fazendo com que todas as máquinas reiniciem. A máquina virtual já ligou, posso até ver aqui que realmente ela ligou. Vamos esperar a máquina real aqui ligar. Então você vê que a máquina ligou aqui, mas veja que cada uma dessa daqui, essa aqui tem um nome informática, enquanto essa aqui tem um usuário. O bom seria que os dois nomes fossem igual, porque aí você teria uma automatização a mais ali. O certo é no seu laboratório você colocar todos os usuários com o mesmo nome. Então para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou na máquina virtual e renomear ela como informática também aqui para ficar igual. Então pessoal, o que eu fiz aqui, eu peguei a máquina virtual, deletei o usuário com o nome usuário,
Antes disso, na verdade, eu criei o usuário informática de permissões aqui de sudo e superadministrador. Depois deletei o usuário aqui. Então ficou as duas máquinas com o mesmo username, né? É bom que o laboratório, por exemplo, se o laboratório tiver 30 máquinas, todos sejam o mesmo nome, por exemplo, todos sejam informática, usuário ou nome da escola, justamente para poder fazer a manipulação aqui mais fácil aqui de todos os computadores. O hostname não, o hostname cada um tem o seu. Por exemplo, aqui o hostname desse aqui é esse aqui. O hostname já desse outro aqui é esse da máquina virtual passada, né? Mas o nome do computador tem que ser o mesmo. Por quê? Porque eu posso selecionar aqui todos, ó, e clicar no botão aqui entrar, digitar aqui o nome do usuário, seria informática, né, aqui, e a senha, que aqui é 123. No caso, como nós vimos, no Linux não funciona assim, porque como só tem uma tela de login lá, então a senha vai ficar aqui em cima e que você pode colocar qualquer coisa. Então ele já vai fazer login nos dois. Então você viu ali que mesmo na tela de login o nome ser diferente ali, tá com I maiúsculo e I minúsculo, mas no terminal aqui, ó, se você vier no terminal dessa máquina aqui real, o informática tá tudo minúsculo. E se você vier na máquina virtual também, você vai ver que também está informática minúsculo, que é o que é necessário aqui que todos estejam esse nome. Então vamos lá, vamos fazer aqui algumas automatizações aqui. Vocês já viram aqui diversas opções desse painel no vídeo passado, então eu não vou demonstrar muitas essas opções aqui, vou mostrar mais essas aplicações. Vejam aqui, ó, que eu coloquei nessas opções de aplicações alguns itens. Por exemplo, temos a opção aqui de bloquear a tela e desbloquear a tela. Para essa opção de bloquear a tela e desbloquear a tela funcionar, o computador ele tem que ter instalado o aplicativo de Superlocker, que é um aplicativo que eu criei e você pode estar adicionando aí na sua máquina, então nos seus computadores clientes, né, nos computadores servos. Então vou clicar aqui, ó, em acessar remotamente essa máquina. Poderíamos vir aqui no menu iniciar, digitar o comando sudo apt install superlock. Então ele já vai completar, ó. Esse comando só vai existir, pessoal, caso você esteja utilizando aí o repositório do Inunix. Então vai aparecer um card aí, caso você não tenha esse repositório, eu vou ensinar aí nesse card como adicionar esse repositório. Então esse superlock aí já vai vir facilmente para vocês. Então instalei aqui o superlock nessa máquina aqui, que é a máquina real. Posso até sair aqui. Está terminando de instalar, vou acessar outra máquina virtual aqui, que é a segunda máquina cliente. E vou também digitar o comando sudo apt install superlock. Que esse pacote superlock ele vem do repositório Inunix. Então instalei nos dois computadores. Aqui eu já instalei nesse, eu posso até fechar. E no segundo aqui, que é essa máquina virtual, está terminando de instalar. Terminou aqui, posso fechar também. Então, na teoria, todas as suas máquinas, depende do laboratório que você tiver, mas todas as suas máquinas aí vocês estariam instalando esse superlock aí, para você ter essa função de bloquear a tela. Então, por exemplo, diferentemente da função de logout, em que as páginas do usuário fecham as aplicações, o usuário pode estar, por exemplo, com a tela aqui aberta. Eu vou deixar esse computador aqui com essa tela aberta. E outro aqui poderia estar fazendo outra coisa. Por exemplo, o usuário poderia estar com o navegador aberto aqui também. E veja aí que tem duas operações. Então, se eu selecionar aqui, clicar com o direito, iniciar a aplicação, bloquear a tela, veja o que vai acontecer. As duas telas vão ser bloqueadas. Se o usuário tentar mexer o mouse e tentar acessar, a tela desbloqueia por alguns segundos, mas é bloqueado novamente. Então, nessa forma aqui, o usuário não tem como fazer login nem mexer no computador enquanto o professor não desbloquear. Inclusive na outra máquina aqui. No momento que você escolhe aqui a opção de desbloquear, as telas são desbloqueadas e você consegue
o aluno vai conseguir usar o computador normalmente. Então esse Superlock ele tem essa função aqui que você pode estar utilizando no Ubuntu, né, na versão aí com LXDE, com XFCE, e vai funcionar aqui através dessas duas opções. Caso você já tenha adicionado essa opção aqui, você pode adicionar o Superlocker e na opção aqui do Configurator, você pode vir e adicionar a opção de bloquear com Superlock e a opção de desbloquear com Super Unlock. Então, isso é caso você já não esteja utilizando essa automatização e fazendo já passo a passo, né? Então você pode estar fazendo isso. Outra opção também é o seguinte. Então imagina aqui que essa máquina aqui ela não esteja maximizada. Então veja aí que essa tela não está maximizada. Mudei aqui as configurações e essa outra tela também não está. Então se eu quiser maximizar todas as telas, eu simplesmente seleciono aqui essa opção aplicação, maximizar telas. É claro que não está funcionando aqui pelo seguinte, nós temos que instalar também nas duas máquinas aqui, vou até abrir o terminal, o seguinte pacote, que é o sudo apt install wmctrl. Então vou dar um zoom aqui, ó. Esse comandozinho aqui que nós temos que instalar para poder fazer com que seja maximizada a tela. Então já tem que ter o Superlock e esse também wmctrl, né? Então com esses dois aplicações rodando aí, você já vai poder ter essa opção de maximizar. Então vou até adicionar aqui nessa máquina também. Sudo apt install wmctrl. Então aí você ia fazer esse processo 30 vezes nas máquinas virtuais. No caso, então, caso você queira automatizar também, eu vou mostrar como fazer esse processo automático em vez de você estar indo em cada uma das máquinas instalando o Superlocker e instalando o wmctrl aí, né? CTRL. Então, mais aqui eu estou fazendo manual só para vocês verem que tem essa opção. Então, instalei, vou fechar agora. Então, ó, tem uma máquina aqui que não está maximizada e tem uma outra máquina aqui com o Chrome que também não está maximizado. Se eu quiser maximizar as telas, seleciono aqui, né? Na verdade aqui nem precisa selecionar, porque selecionar tem que ser com direito. Mas vem aqui em aplicação, maximizar janelas. Então as duas máquinas aí, ó, já ficou maximizada. Então pode ter caso, por exemplo, de você querer transmitir a tela, aqui nessa opção aqui, vou demonstrar agora. Então eu posso, por exemplo, nessa opção aqui, ó, fechar o Chrome, caso o Chrome esteja aberto, ele vai fechar aqui. No caso dessa aplicação aqui não vai fechar, mas eu posso acessar e fechar aqui. Então imagine aqui que eu queira demonstrar aqui, compartilhar minha tela, compartilhar a tela lá para os dois, mas porventura uma tela ficou diferente da outra, por exemplo, imagina aqui que o usuário mexeu aqui e estava assim, ó. Então eu posso simplesmente vir aqui, maximizar janelas. E as janelas aí vão ser maximizadas para o aluno. Posso cancelar aqui a exibição. Então já vimos aqui bloquear e desbloquear a tela, maximizar, fechar o Chrome. Se houver algum alerta de erro aqui, geralmente aparece no Ubuntu, você pode simplesmente selecionar e fechar alertas de erro e aquelas alertazinhas chatas vão desaparecer. Então por último, pessoal, outras opções aqui de automatização. É um sisteminha de atualização embartelada, né? Atualizar todas as máquinas ao mesmo tempo, ou instalar algum programa em todas as máquinas ao mesmo tempo, que eu chamei de app. Então, se você for ver aqui no Configurator, em Applications, você vai ver que o app extrair, então você tem duas opções, app extrair, app executar. O app extrair, ele executa um unzip na pasta do usuário, no caso aqui, eu vou ter que renomear aqui, porque o ideal seria que formatar os computadores com o nome usuário, aí a automatização já ia estar ok. Mas como o nome do computador aqui é informática, de todos os computadores, né, ó, nesse caso aqui, então na máquina do professor,
eu vou ter que mexer nessa linha aqui para deixar unzip, home, informática, /up.zip. Eu vou falar o que é isso especificamente, mas você só vai mudar aqui a pasta padrão do usuário da sua rede aqui pela a rede que você está utilizando. No caso aqui, do usuário que você está utilizando. No caso aqui, todos os usuários de todas as máquinas slaves são informática. Então eu deixo desse padrão aqui. Posso aplicar. E aqui a opção app, ele vai simplesmente executar um arquivo app lá na pasta temporária. Então vamos entender aqui o que é esse padrão aqui de atualização via app. Então deixei essas duas opções aqui. Posso fechar. Eu tenho que fechar aqui novamente essa aplicação e abrir. Então veja aqui que já está com informática e aqui está só o tmp/app. Então vamos lá, na pasta, essa pasta Venue Admin, a pasta master, eu deixei uma pasta chamada app, UP, né? Essa pasta aqui tem algumas automatizações que você pode utilizar. Por exemplo, se eu quiser instalar o unlock em todas as 30 máquinas sem precisar fazer de um por um, igual que eu fiz aqui. Eu poderia fazer isso, então eu selecionaria as máquinas, vou em transferência de arquivo. Antes disso eu preciso vir nesse arquivo aqui, ó, instalar Superlock. Eu preciso vir nesse arquivo aqui, clicar com direito, compactar no zip. É claro, antes disso aqui eu vou ter que abrir ele e configurar ele. Então, ó, isso aqui não precisa configurar, mas a senha eu vou ter que dizer qual a senha de todos os computadores. No caso aqui seria 1, 2, 3. E no caso da instalação eu só precisaria isso, da senha de superusuário de todas as máquinas slaves. Que por padrão tem que ser a mesma para todos. Aqui é comentário, certo, pessoal? Não precisa, ó, mas aqui é só demonstrando como é que seria feito. Então eu salvo isso aqui. Esse script já está pronto para esse ambiente. E seria só mudar o nome da senha. Posso fechar. Vou zipar esse arquivo no formato zip, ó, compactar ele no formato zip. E agora sim, no Venue, eu vou fazer 3 processos. O primeiro, selecionar as máquinas que eu quero, transferir um arquivo que está aqui na pasta Home, área de trabalho, Venue, Master, App. Então eu vou colocar esse Superlock lá, ó. Seleciono o zip e uso só a opção transferir. Feito isso, usei a opção transferir, eu poderia a opção aqui de extrair e executar. Veja lá que transferiu para a máquina. Se você vier aqui nessa outra máquina, vai estar aqui. Então veja que tem 2 arquivos zip aí. Então eu posso vir aqui agora na aplicação, extrair. Então ele vai extrair para a pasta temporária esse arquivo que está aqui dentro. Então por que eu coloco um arquivo zip? Porque se eu não colocar um arquivo zip, o que vai acontecer? Se eu simplesmente mandar o arquivo, deixa eu mostrar aqui, por exemplo. Aqui eu extraí, ó, esse arquivo para a pasta. Extrair o arquivo aqui para a pasta temporária, que é essa pasta temp, ó. Vamos abrir ela aqui. Ó, o app está aqui. Se eu não executasse se eu não deixasse isso zipado e não enviasse zipado, o arquivo não ia vir com permissão de execução. Ó, se você for vir aqui em ver no terminal, vou mostrar aqui. Com detalhes. Você está vendo aí que tem o app e ele tem permissão de execução. Se eu simplesmente enviasse o arquivo, o Venue ele ia remover aí as permissões de execução desse arquivo. Então você não teria como executar esse arquivo. Então nós enviamos ele zipado, para ele ter permissão de execução. Vou fechar aqui. E com esses arquivos aqui com permissão de execução, simplesmente extraímos ele e depois com esse outro comando executamos. Então clicamos em executar, ele já vai estar. Quando o arquivo desaparece daqui é porque ele executou o script. No final remove o arquivo zip para não ficar aqui a mais, né?
e ele começou a executar. Então provavelmente já foi instalado o Superlock aqui nesse computador que não tinha. E eu vou demonstrar, por exemplo, essa opção de restaurar o painel. Então vou vir aqui nesse app e abrir com opções aqui. Vamos configurar aqui. Então provavelmente aqui o nome da pasta é informática. O nome da senha aqui é escola, então vou mudar para o nome do password aqui, em vez de escola é 123, né? Então isso aqui é comentário. Então simplesmente essa configuração aqui de informática e senha 123 já vai fazer com que eu consiga resetar as minhas configurações. Então eu vou salvar. Vou criar um zip aqui, compactado, ó. Nós vemos a restauração do painel. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou acessar essa máquina virtual aqui, vou mudar o painel aqui, mudar o plano de fundo. Também deletar algumas coisas aqui do painel. Deletar alguns itens. Então feito isso, eu posso simplesmente selecionar aqui, fazer um envio do app de restauração de painel e wallpaper, abrir, iniciar a transferência, transferir, então os dois receberam a aplicação. Posso vir aqui então, app, extrair, então extrair aí de todos, dos dois. Posso vir depois em app, executar. E ele vai estar ajeitando aí o painel e o plano de fundo. Ele vai reiniciar. E após o reinício da aplicação, já vai estar configurado normalmente aí, com um plano de fundo padrão e o painel padrão. Então isso é bom para caso esteja vandalismo no laboratório, você consiga estar resetando essas configurações. A máquina virtual aqui já ligou, eu vou entrar aqui só nela. Que foi a que eu mudei, infelizmente aqui o netbook ele é meio lento para inicializar. E como eu não fiz nenhuma modificação nele, também não vai ter efeito nenhum aqui, né? Mas você veio aqui que foi restaurado o painel e também o plano de fundo. Então veja então que eu posso fazer minhas próprias automatizações aqui. Eu posso copiar, por exemplo, um desse aqui. O Upgrade, por exemplo, ó. Ele é uma aplicação bem legal, vou demonstrar aqui, que ele vai mostrar no terminal. Então se eu vier aqui ó, no Upgrade, abrir no mousepad aqui, vou mudar a senha para 123, que é a senha dos computadores. E vou fazer aqui, eu estou usando o Bash ó, e fazendo um Upgrade aqui. Então vou salvar, posso fazer o zip dele. E se eu vier aqui agora novamente, eu poderia selecionar todos. O computador esse computador aqui, infelizmente, está demorando aqui, mas eu vou demonstrar aqui só nessa aplicação aqui. Então, eu vou selecionar aqui o Upgrade aqui. Dar um app. E eu vou estar enviando para todos os computadores. No caso, você teria que esperar aqui todos os computadores estar aparecendo na tela, né? No caso aqui desse aqui, não vai ter essa função, mas como eu quero só demonstrar aqui, eu vou deixar só nessa opção. Depois disso, extraio, executo. Olha só o que vai acontecer. Vou abrir um terminal, ele já vai estar fazendo um upgrade de todos os computadores. No caso, esse aqui não está porque ele parou, eu não vou sair aqui do local para mostrar, mas ele está fazendo um update aí automático. Upgrade da máquina. Então é isso, você viu aí que com essas opções de app você consegue automatizar aí questões de fazer diversas automatizações em vários computadores com uma opção só. Então você pode ver o código aqui e estudar como fazer. Geralmente você só muda essa opção do meio. Essas opções aqui é a opção para você gerar log e remover o arquivo app. E aqui finalizar, gerar log e remover o arquivo de execução. Feito isso, você viu aí como instalar o laboratório de forma rápida, instalar o Venom no laboratório de forma rápida e como automatizar essas pequenas coisinhas aí que demorariam demais para você estar em cada uma das máquinas.
Então é isso, até a próxima.